Este programa é independente e de responsabilidade de seus idealizadores. Oi, gente bonita do Espírito Santo! Como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Gente, meu nome é Carol Nardi e mais uma vez estou cobrindo o nosso querido Rodrigo Oliver. O nosso querido já voltou para o Brasil, mas está cumprindo uma agenda intensa, inclusive com uma ação social belíssima. Vai ter cobertura em diversos programas, diversas fontes de comunicação com o nosso querido ator Beisola da Grande Família. Rodrigo Oliver também esteve em entrevista com Sônia Abrão, com Leão Lobo. A agenda dele está demais, gente, mas ele estará aqui semana que vem para contar toda essa novidade ao vivo para vocês. Mas fica ligadinho que tem Rodrigo Oliver não somente na Rede TV do Espírito Santo Tocantins, mas também tem Rodrigo Oliver em outras emissoras, em outros canais de mídia, porque você sabe, né? Rodrigo Oliver é sucesso. E para começar o nosso programa com chave de ouro, vamos falar sobre beleza. Com ela, gente, hoje nós temos a estreia de um quadro, uma mulher maravilhosa, uma apresentadora super talentosa que entende de empreendedorismo e empoderamento. Estou falando de Ana Ribeiro, a nossa querida nova apresentadora. Ela já chega com chave de ouro, entrevistando uma empresária renomada da clínica Divas Plásticas. Ela vai entrevistar a Priscila Sabino. Tá maravilhosa essa entrevista, gente, não perca. É com você, querida Ana. Seja bem-vindo ao Empreenda e Empodera. Eu estou aqui hoje com uma empresária de milhões, Priscila Sabino, e eu poderia ficar aqui horas rasgando seda para ela porque eu sou fã dela. Porém, eu vou deixar que ela mesma se apresente. Priscila Sabino, conta para nós, quem é você? Eu sou uma jornalista formada, empresária e uma influenciadora digital. Uma influenciadora é quem é potência, quem influencia, e eu influencio sobre cirurgia plástica, empoderamento feminino. Então você que é mulher, que tem um sonho de fazer uma cirurgia plástica, pode nos procurar que eu sou a pessoa certa. O que é o Divas Plástica? Qual é o propósito do Divas Plástica? A Divas Plásticas é empoderamento feminino. Começou comigo, começou com divas laser, depois foi para a parte de cirurgia plástica e hoje nós somos referência em fazer cirurgia plástica reparadora. Então a mulher que foi mamãe ou você que teve um ganho de peso muito expressivo, quer fazer a sua reparadora, então nós fazemos abdominoplastia, lipoaspiração, mastopexia, que é a retirada do excesso de pele na mama, colocação de prótese de silicone. Nós somos hoje os melhores no mercado. Quando você pensa em cirurgia plástica, pensa em divas plásticas. A Divas, ela existe no mercado, vai fazer 6 anos. Nós temos hoje o registro no NPI como divas mesmo, então nós registramos divas laser, divas plásticas, procedimentos estéticos. Então, assim, quando a gente foi para a TV para contar o que a cirurgia plástica fez na vida de outras mulheres, muitas empresas aí começaram, eu vou colocar o nome Diva também que eu achei bonito. E nós temos o registro no NPI, o Divas Plásticas é nosso. E assim, Priscila, tem uma outra coisa também. A mulherada, no geral, elas acham que a cirurgia plástica não está acessível para todas as mulheres. Fala um pouquinho para nós, Priscila, sobre condições para ter esse atendimento magnífico aqui na Divas Plástica. Hoje, Ana, nós temos a cirurgia programada, que a gente costuma falar que é a cirurgia que cabe no seu bolso. Então, antigamente, a cirurgia plástica era algo inalcançável. E a gente costuma falar que com a Divas Plásticas não é. Por quê?
porque você consegue dar uma pequena entrada e parcelar diretamente com a clínica, com parcelas que cabem no seu bolso. Mas Pri, tô com meu nome no SPC, Serasa, não consigo. Consegue sim, porque a gente não tem consulta SPC Serasa. A única coisa é que ela só consegue operar depois que ela consegue quitar. Conta pra gente, Pri, o que você preparou para a mulherada que está assistindo a gente de casa e das redes sociais? É o presente do Dia das Mães. Então, esse mês inteiro, nós vamos estar com a abdominoplastia a partir de R$16.999. Você falou que tem que fazer uma primeira consulta, como se fosse um diagnóstico do que o médico vai indicar para essa pessoa. Vai ter alguma vantagem aí também nesse sentido? Sim, eu vou lançar agora o cupom com o nome do seu programa. Então, assim, ó, a avaliação ela está a partir de R$300. Quem veio indicação da Ana vai ter um desconto no valor de R$75. Então você precisa informar, ó, vim indicado da Ana e quero marcar a minha avaliação e falar qual que é o procedimento que você quer fazer. Priscila, conta para nós qual que é o diferencial aqui do Divas Plástica. O diferencial, Ana, é o nosso atendimento humanizado. Desde quando a mulher entra na porta, ela vive uma experiência, que é uma experiência de diva. Então aqui ela é tratada como especial mesmo, né? Então é um dia de diva que ela vive esse dia aqui com a gente. Isso eu percebi, viu, Priscila? Como que a mulherada de casa faz para poder marcar? O número é DDD 11 93757 5602. Não aceite menos. Vem ficar diva, você também. Divas Plástica, vem. Vem. E a nossa querida apresentadora Gabi esteve nos bastidores, a peça que é um clássico. Agora Inês já é morta e ela vai entrevistar o elenco dessa peça no Teatro 4, na Gávea. Gabi, você é por aqui? Bom dia, meus queridos. Como é que vocês estão nesse domingo maravilhoso? Por aqui tá tudo ótimo. Eu, Gabi Montarruios do quadro. Gabi, você por aqui? Estou aqui no Shopping da Gávea para mergulhar numa história incrível que atravessa os séculos. Uma história real, com um toque espiritual e também com umas pinceladas de humor. E a peça Agora Inês é Morta resgata a lenda de Inês de Castro de uma forma inusitada, contada por ela mesma, lá do além. Mas quem é Inês de Castro? Inês foi uma nobre dama da Espanha. Prima de Dom Pedro, ela fez parte da corte de sua futura esposa. Mas quando Dom Pedro a viu, ele se apaixonou enlouquecidamente por ela, mesmo tendo que se casar com Constança. Quando Constança faleceu, Pedro mandou buscar Inês. O rei Afonso, pai de Pedro, teve muito receio da interferência da família Castro na coroa portuguesa. Ele começou a ouvir muito de seus conselheiros que seria um risco se Inês casasse com Pedro e viesse a ser rainha. E sendo assim, ele concordou em executá-la. E alguns anos depois, quando o rei Afonso faleceu, Pedro foi coroado. E sabe que ele exigiu? Que desenterrassem Inês, a colocassem no trono e a coroassem rainha. Acompanhe agora para uma conversa exclusiva com todo o elenco, com os criadores, organizadores dessa peça incrível, sensível, provocante e muito surpreendente. Ela não é uma comédia, né? Sim. Na verdade, o que a gente buscou foi, como ela é uma história muito pesada, a gente buscou trazer leveza. Sim. Então, e o humor foi o instrumento para trazer essa leveza, né? Para poder quebrar, né? Mas ela é muito densa, né? E às vezes muito divertida ao mesmo tempo, mas assim, eu não classificaria como uma comédia. Sim. Não acho nem uma tragicomédia, eu acho que ela é um drama, uma tragédia com elementos de alívios cômicos e pontos para dar equilíbrio, né? No sentido de a história é muito pesada. Sim, para trazer leveza. Mas como a vida é, né? Sim, como a exatamente. vida é verdade. Teatro, de modo geral, todos os espetáculos é uma experiência única para cada pessoa.
Então, o que a pessoa leva depende do que ela tem de bagagem, do que ela tem de experiência de vida, o que aquela história vai tocar nela em particular, né? Então, essa como uma história que fala de, como o Cláudio falou, de vários assuntos da vida mesmo, mas traz a política, que a política também está na nossa vida diária, né? O amor, as relações pessoais e políticas. Então, eu acho que cada um acaba sentindo, né, de uma forma muito particular, né? Essa história vai pegar algumas pessoas pelo lado da tragédia, outros vai pegar pelo lado da história, outro pelo lado do amor, outro vai viajar para Portugal, vai para a época medieval. Então depende de cada um mesmo. Portugal tem muito orgulho dessa história, como sendo um Romeu e Julieta que realmente aconteceu, né? Então eles trabalham muito. Agora, com essa visão do Chico Xavier, com os personagens se encontrando, a pessoa acreditando ou não, é muito interessante você poder colocar os personagens discutindo aquilo que aconteceu lá no passado, né? Eu acho que é isso mesmo, é uma maratona emocional muito grande, né? Você sai com várias emoções. E também dessa dificuldade de a gente demonstrar esse amor grandioso, e de você perder esse amor, e essa dificuldade também de demonstrar as emoções todas, né? Sim. Eu não sei muito o que dizer. Não, tu disse tudo. Tá ótimo. E vamos lá, Rosana. A peça mudou o seu olhar sobre a vida e sobre as relações? Nossa! Ela se mudou, me faz refletir, né? Me faz refletir. Por exemplo, uma coisa que eu estava pensando agora quando começou a entrevista, eu falei, gente, Inês, ela foi reconhecida depois de morta, né? A coisa que virou uma rainha depois de morta. Parece como se fosse aqueles grandes artistas que só têm sucesso depois que morreu, que é reverenciado depois que morreu, né? Mudou talvez os preconceitos em relação a fazer uma peça que seja considerada espírita, né? Teatro espírita. Eu acho que mudou talvez certos tabus, né? Mas eu amo fazer. Eu amo fazer e eu gosto de trazer a morte pro palco, discutir essas relações da morte, porque eu acho que as pessoas, é a única certeza que a gente tem na vida, e as pessoas não falam sobre isso, assim, evitam, né? Evitam! E aí fica tudo mais difícil, eu acho, quando você não encara, né? Sim. E a gente tá sempre mudando o tempo todo, né? Então o que mudou? Deve ter mudado muita coisa. Eu compus a trilha sonora toda em viola caipira, que é um instrumento da época, né? Um instrumento medieval. E é isso. Muito legal, né? Um beijo enorme e até semana que vem. E o nosso querido apresentador Walter, ele vai falar sobre a importância do sono para a saúde mental. É com você, Walter. Olá, Rodrigo Oliver. Olá, telespectadores da Rede TV do Espírito Santo e do programa Tá na Rede. É um prazer estar mais uma vez com vocês aqui no quadro Frequência. No quadro de hoje, nós vamos falar sobre um problema que tem afetado toda a humanidade, o problema da insônia. Às vezes você dorme e acorda cansado, você pode estar até deitado, mas acaba que a mente está acelerada, coisas do dia a dia começam a voltar à noite e quando vai ver, o dia passa naquele cansaço. Então hoje eu vou dar dicas para vocês para voltar a ter um sono sagrado, restaurador e profundo, para impactar aí positivamente no dia a dia, voltar a ter aquela qualidade do sono que todos merecem. Dormir bem não é um luxo, é uma necessidade vital. É durante o sono que a nossa mente processa as emoções, o nosso corpo se desintoxica, o sistema imunológico se fortalece. Mas com tantos estímulos externos durante o dia a dia, ansiedade, luz artificial, cobranças, estímulos de telefone, imagens, sons, nós acabamos perdendo o sono durante a noite, porque ficamos pensando nas coisas do dia a dia e a insônia virou uma epidemia. Então, com as dicas das terapias integrativas, mindfulness,
com as dicas dos óleos essenciais, a musicoterapia e a higiene do sono, nós vamos conseguir de forma simples e direta trazer mais qualidade de vida. Você já ouviu música antes de dormir? A música ela tem um profundo poder sobre o nosso sistema parasimpático, que é o que relaxa o nosso corpo. Então, antes de dormir, uma das dicas também aí para quem gosta é colocar sons instrumentais ou da natureza ou músicas clássicas que elas trazem para o corpo um relaxamento profundo. Não é qualquer tipo de música. E as músicas de frequência de cura também nos facilitam a vida. O mindfulness, que traz o estado de presença da mente. Essa meditação é muito simples. Antes de você dormir, você vai se sentar na cama e vai deixar a respiração no estado natural. Retire 5 minutos para que você faça esse processo. Aliado a isso, o óleo essencial de lavanda ou de ervas que acalmam, como a camomila, a erva doce. Existem algumas máscaras também de dormir com sementes de lavanda, erva doce, camomila. Elas auxiliam no processo do sono porque estimulam hormônios necessários a esse processo que é o dormir. Na hora de dormir, deixar o celular afastado de você, para aquela famosa acordadinha de noite, dar aquela olhada no Instagram. Isso retira o sono, isso puxa sua mente como se você já estivesse trabalhando. Então, já ir diminuindo os estímulos na parte da noite, a estipular um horário para ser o último horário para você ouvir ou ler qualquer mensagem e dali, naquela parte da noite, afastar de você. A musicoterapia, o processo da meditação consciente, que é deixar a respiração de forma natural, e o óleo essencial. E uma excelente noite para vocês. Eu sei que o programa está passando aí durante o dia. Excelente domingo para todo mundo. E à noite tem um excelente sono. Até! E não é Mara de hoje? A nossa querida Mara vai falar sobre bebês reborn, a nova atração da internet. Bebê reborn, gente, tem certidão de nascimento, enxoval, e a Mara vai mostrar o que está por trás dessa tendência. Curioso, né? É com você, Mara. Muito obrigada. E o Mara de hoje traz um assunto que está rendendo bastantes comentários nas redes sociais. É isso mesmo, gente. Existem algumas situações que causam, no mínimo, um estranhamento e a gente precisa falar sobre esses assuntos e debater aqui com vocês. Enfim, se está nas redes sociais, se está bombando, você vai ver esse assunto aqui. E hoje nós vamos falar sobre os bebês reborns. Essa nova tendência das pessoas adotarem, né, os bebês, os bonecos, como se fossem seus próprios filhos. Nós já trouxemos aqui em programas anteriores uma tendência sobre as pessoas deixarem de ter filhos e criarem animais, né, os pets, como se fossem os próprios filhos. Na verdade, eles consideram, sim, o pet como seus filhos. E se dedicam, dão amor, dão carinho e recebem, claro, o amor de volta. Mas agora nós estamos falando sobre bebês, bonecos, né, que não têm sentimento, a não ser o sentimento que aquela pessoa que adota esse boneco transfere para ele é um ser inanimado, ele não tem esse sentimento. Mas ainda assim, está movimentando bastante a vida de algumas pessoas e as redes sociais. Alguns influenciadores bastante famosos, figuras públicas e até pessoas que têm uma vida que a gente considera comum, estão optando por criar esses bebês como filhos, né? Nós vimos esses dias nas redes sociais as pessoas levando os bebês até o médico, né? Sentindo que esses bebês não estavam bem
precisavam de um cuidado médico. Nós temos visto também as pessoas falando sobre a possibilidade de uma guarda, no caso de separação. Enfim, é exatamente como acontece com uma criança, né? Uma criança de verdade, que nasce ali do ventre, né? Um ser humano. E aí vem muito questionamento, né? Esses questionamentos, eles vêm principalmente porque algumas pessoas têm bastante dificuldade de entender. É claro que você vai poder dar sua opinião aqui. E é por isso que existe esse QR Code aí na tela do seu celular. Eu quero ouvir sua opinião, para que você possa acessar, tá? E entrar em contato comigo nas redes sociais para a gente poder continuar debatendo o tema. Você dá a sua opinião, tá? Tira um print. Eu vou tirar um print e vou colocar nos stories a sua opinião e vou te marcar, ok? As opiniões mais importantes e relevantes. Mas eu quero que você, agora, reflita comigo. As mulheres, né, existe uma tendência natural de que nós, no nosso crescimento e desenvolvimento, a gente já se apega aos bonecos como filhos, né? A gente faz aquele faz de conta, é muito natural nas brincadeiras, na infância, esse faz de conta, e até bastante saudável. Quando a gente passa para a vida adulta, isso pode ser de alguma forma questionável, né? Porque a gente tende a viver a vida um pouco mais prática e deixar de lado um pouquinho faz de conta. É claro que um pouquinho de faz de conta na vida da gente, alegria, diversão faz muito bem, mas até que ponto esse faz de conta pode realmente ser considerado prejudicial? Gente, como é um assunto polêmico, né, e recente, ainda não existem estudos científicos que falam exatamente sobre esse assunto. Eu não vou poder trazer aqui uma resposta científica para vocês. Vou poder trazer, sim, uma reflexão. Por que vocês acreditam, gente, que essas pessoas estão dedicando tanto amor a um boneco, né? Há quem diga, por exemplo, que é a dificuldade de se comprometer. Porque mesmo que por algum momento essas pessoas estejam completamente comprometidas com esses bonecos, a responsabilidade financeira, a responsabilidade de amor, afeto, cuidado, que é para toda a vida com uma criança, ela é muito menor, né? Ela tende a ser considerada muito menor. Então, existe uma tendência, assim, de acreditar que nós não estamos prontos, né? Nós estamos sendo adultos, prontos para criar responsabilidade. Mas, por outro lado, existem também pessoas que estão extremamente carentes com relacionamentos superficiais e elas não conseguem se apegar às coisas e às pessoas. Então, a gente tem que olhar também para essa questão psicológica. O fato é que a sociedade está mudando, está se transformando rapidamente e as relações estão simplesmente se desenvolvendo de uma forma talvez inesperada. Mas eu volto a dizer, eu quero saber a sua opinião sobre o assunto, eu quero saber se você já sabia dessa nova tendência e o que você acha sobre isso. Aponte o seu celular para o QR Code que está na tela, vamos continuar esse assunto por lá, ok? Muito obrigada, até o próximo programa. Chegou a hora de você conquistar o seu 0 km Volkswagen. Confira nossas ofertas. Taos, versões a partir de 172.280. Amarok, 21% de desconto. Nivus, bônus de até R$12.000. Planeje sua compra com o consórcio Titonelli. Venha conhecer o lançamento mais esperado do ano, o novo T-Cross. Venha para a Titonelli e aproveite as ofertas incríveis da marca que você confia. Volkswagen. Olá, Rodrigo. Olá, telespectadores da Rede TV Espírito Santo. Um prazer estar com todos vocês novamente. Bom dia, Grisele. Bom dia, telespectadores da Rede TV. Eu quero agradecer mais uma vez o convite para falar aqui com vocês sobre estética íntima feminina. Eu quero deixar uma pergunta. Você já reparou que é tão fácil falar sobre procedimentos estéticos faciais? E quando a gente fala de estética íntima, um silêncio desconfortável paira no ambiente? Pois é, hoje nós vamos falar sobre o não dito. Historicamente, o corpo feminino era dividido entre nobre e impuro. Enquanto o rosto ele era celebrado na arte e na literatura, a região íntima era renegada ao silêncio e à vergonha. O que muitas mulheres não sabem é que esse silêncio não é natural. Por exemplo, na Grécia Antiga, a região íntima da mulher era vista como sagrada.
um símbolo de poder. No entanto, séculos de controle de poder sobre o corpo feminino transformaram conhecimento e tabu. E isso não é apenas um dado histórico, é uma programação inconsciente da nossa mente. Existe um fenômeno que eu chamo de espelho invertido. A gente acaba conhecendo muito mais a região íntima de mulheres pela mídia ou através da pornografia do que através do nosso próprio corpo. E aí a gente tem um paradoxo. A gente conhece o corpo de estranhas, mas não o nosso próprio. E o pior, a gente julga o nosso corpo baseado em referências artificiais. Você consegue nomear ao menos 5 partes da sua região íntima? Pois é, nem todo mundo sabe. Com o tabu, a gente perdeu a linguagem de se expressar com relação à nossa região íntima, a linguagem perdida. Se a gente não sabe como se expressar, como que a gente vai dar nome a expressões, sensações e sentimentos com relação à nossa região íntima? E existe também relatos de mulheres que, por não saberem se expressar corretamente, não tratam questões como candidíase, infecção de urina. Então, a linguagem para falar da nossa região íntima, infelizmente, hoje é uma linguagem perdida. Reconciliação com o próprio corpo é, sim, recuperar sensações e autoestima. Quando uma mulher recupera o prazer depois de um parto, é considerado frivolidade? Falar sobre estética íntima é complicado porque desafia séculos de mulheres silenciadas. Então, cada conversa aberta desconstrói um tabu e faz que a própria mulher comece a reconhecer que cuidar-se de si integralmente não é luxo, é um direito. Se isso te tocou em algo que acontece com você, mas você nunca verbalizou, saiba que você não está sozinha. E essa conversa está somente começando. Inclusive, se você quer continuar essa conversa comigo, entre lá no meu perfil, @RaquelBonamini. E no Doctor TV dessa semana, o doutor vai falar sobre arroz, um elo cultural e também um poder anti-inflamatório. Olha que curioso. É com você, doutor. Bem-vindo ao Doctor TV, o programa que conecta você à medicina e ao bem-estar. Falamos com Luciano Amorim, diretor de marketing desta instituição referência no estado. Luciano, primeiramente, é um grande prazer recebê-lo no Doctor TV e abordar uma pauta tão interessante que está presente em 99% dos pratos, não só dos gaúchos, mas em nível nacional. Mas eu gostaria, Luciano, de conhecer um pouquinho quem é a Blueville. Eu que agradeço aqui o convite para participar e poder falar um pouquinho, né, desse tema que é tão importante aqui para o Brasil, acho que até para o mundo, né? O arroz é um alimento consumido no mundo inteiro. Sim. E uma das principais características aqui do brasileiro é o arroz e feijão. O que eu posso contar dessa empresa que tem 40 anos, completa este ano 42, é uma empresa familiar que iniciou ali no interior de Tapes, hoje tem sua sede em Camaquã, né, na direção ali sul, quem vai para Pelotas. Uma empresa aí que sempre foi inovadora, ousada nos seus produtos, né, nos seus alimentos, mas que gosta muito de estar com essa tradição, com essa parte que é familiar, né, de estar enraizado aqui no Rio Grande do Sul, contando sua história, fazendo parte da história de cada mesa, né, que ela está presente hoje aqui. Não tem como falar de Blueville sem citar o nome Maurivan. Quem foi Maurivan? Eu gosto muito de até trazer esse tema aqui, porque a Blueville foi feita por 2 fundadores, né, que é o Maurivan, que esteve sempre à frente, né, da marca, e o seu irmão, né, o Fernando Dalben, que esteve ali atrás, né, como o cara da indústria, aquele que fazia o arroz chegar na mesa, né, trazia toda essa qualidade que a gente tem, excelência. Mas empreender no Brasil e ver pela figura do Maurivan, que foi o presidente da empresa por esses 42 anos, é falar de coragem, é falar de ousadia, mas falar também de humildade, de ser um cara ele era uma pessoa muito diplomata, ele estava sempre com todo mundo gostava muito dele. E era nós todos pudéssemos ter aquelas características, né, de ser alguém que abraçava a todos de alguma forma, mas que não perdia essa visão de olhar para frente e de olhar para o futuro. Qual a diferença da safra responsável, da safra que a Blueville realiza para os demais modelos de safra que nós temos hoje em dia? O que eu posso dizer, né, muito sobre o grão, sobre o arroz, é que o arroz ele é uma plantação extremamente ecológica, ele não vai nessas quantidades que a gente vê em outros tipos de grãos, né, de defensivos agrícolas, né? Ele é uma safra que
ele tem benefícios para a saúde, né? O arroz ele é um grão que muitas vezes ele é visto de certa forma como o vilão da dieta, mas muito pelo contrário, ele é um alimento saudável, ele é um alimento sem glúten, ele é um alimento nutritivo, ele é um alimento que é barato, né? Que pode estar na mesa de qualquer um, é um alimento extremamente democrático. De onde vem esse caráter sustentável que vocês têm? Isso vem, né, do irmão do Maurivan, que também é um sócio fundador, do Luiz Fernando Dalben, certo? E é uma ideia que ele trouxe lá no início, lá na sua concepção na faculdade ainda. Esse é o projeto dele final e que ele conseguiu, né, trazer em vida. Então é totalmente vindo da própria, assim, da indústria, né, de um dos irmãos ali que fundou a empresa. Luciano, mas quais seriam as principais perspectivas da Blueville se nós pensarmos nos próximos 3 anos? Eu gosto desta questão para sempre dizer que a gente pretende expandir onde nós não estamos ainda no Brasil. Então, alguns estados, algumas outras localidades, a gente pode, né, trabalhar melhor e poder aí crescer mais, né, vender mais arroz gaúcho para outros locais, conhecer a marca melhor, ver que as pessoas vão gostar muito dela. Essa é uma das principais expansões que a gente tem aí para os próximos 3 anos. Né? O Dr. TV recebeu hoje Luciano Amorim, diretor de marketing da Blueville. Luciano, muito obrigado pela sua presença. E para quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse grande legado, qual o Instagram da Blueville, por favor? Doutor, eu agradeço aqui a presença, né, a entrevista nesse programa maravilhoso. E eu quero dizer que a todos aqueles que querem conhecer mais um pouquinho dos produtos da Blueville, né, e um pouquinho da história que a gente conta ali, as receitas, que sigam @Blueville Alimentos. No Dr. TV, você se informa com quem entende. Fique por dentro dos cuidados essenciais para o seu corpo e mente. Chegou a hora de você conquistar o seu 0 km Volkswagen. Confira nossas ofertas. Taos, versões a partir de 172.280. Amarok, 21% de desconto. Nivus, bônus de até 12 mil reais. Planeje sua compra com o consórcio Titonelli. Venha conhecer o lançamento mais esperado do ano, o novo T-Cross. Venha para a Titonelli e aproveite as ofertas incríveis da marca que você confia. Volkswagen. Olá, espero que você esteja bem. Hoje aqui no Elas em Ação temos uma convidada especial, a Milena, onde ela está participando de um concurso gospel musical. Milena, me conte um pouquinho sobre esse concurso, aonde ele está acontecendo e qual a sua modalidade dentro deste concurso. Primeiramente, bom dia, Alice, bom dia, pessoal. Eu me chamo Milena, tenho 24 anos e estou na final desse festival de música que se chama W Music Brasil. Vamos torcer para eu estar ganhando, em nome de Jesus. E é um canto solo, né? Eu vou estar cantando solo lá, que é uma das minhas modalidades. Milena, como é que tem sido a sua preparação? Conte um pouquinho dos bastidores pra gente. Então, a gente tem que aquecer bastante, né, a nossa voz. Tem que... É tipo como se fosse... É um músculo, na verdade, né? Quando a gente está na academia, a gente tem que trabalhar os músculos para poder eles crescerem, terem resultado, né? Então, eu faço os exercícios vocais com um professor maravilhoso e tenho evitado tomar água gelada, que ajuda bastante na voz, né? E tem que dar uma repousada também, procurar falar menos para poder, né, estar preparada a voz para o grande dia. Então, tô fazendo bastante exercício vocal, né, também, que é muito importante. Você sempre sonhou em ser uma cantora ou isso despertou em você depois que você se inscreveu no concurso? Então, eu sempre gostei de música, sempre gostei de cantar, né? Eu sou filha de músicos, né? Minha mãe canta, meu pai também cantava em coral da igreja, né? Nesse meio onde as pessoas cantam bastante, ali que se descobre os talentos. Então, eu meio que já nasci cantando, vamos se dizer assim.
né? Mas depois de um tempo, eu até gravava vídeos, gravava covers para poder me divulgar. Mas depois de um tempo eu parei, né? Isso foi se apagando, né? Apagando essa chama. Aí, depois com esse concurso, aí reacendeu esse desejo de cantar, de ter uma carreira, porque nós temos que usar os dons que Deus deu. E Deus me deu esse dom de cantar, né? Deus me deu esse dom. Então, por que eu deixar escondido e guardado, né? Vamos usar para o reino dele, para a glória dele. E voltou, essa paixão voltou, esse primeiro amor que é cantar. Qual foi o maior desafio que você encontrou até agora? Você pode dizer qual é? E como você está enfrentando? Então, acho que o meu maior desafio é comigo mesmo, né? É acreditar mais em mim. Você que está assistindo aí, acredite mais em você. E ter constância, né? Porque quando a gente tem a constância, a gente consegue alcançar. Porque quando dá errado, uma vez a gente logo desiste. Então a gente sempre tem que pensar positivo e ter a constância de continuar. Então o meu maior obstáculo, o maior desafio é lidar comigo mesmo. Milena, você já parou para pensar, se você for a ganhadora desse concurso, o que isso vai representar na sua vida e na sua vida artística? Então, ganhar esse prêmio seria a realização de um sonho, né? Mais uma conquista, mas também vai muito daquilo que eu falei sobre reacender a chama, né? No coração, de seguir a carreira, sabe? De ver aquilo se concretizando, né? Não é sobre bens materiais, porque a gente vai ganhar um prêmio, né? Mas é sobre você ver a sua dedicação e o seu esforço, né? Que aquilo valeu a pena, né? A sua constância. E isso seria incrível, seria maravilhoso para mim. É a realização de um sonho. Chegamos ao fim de mais um programa Elas em Ação. Encontro com vocês no próximo domingo. Tchau, tchau. No quadro Sete Magos dessa semana, a nossa querida apresentadora Simone Monções esteve em um templo maçônico e lá ela teve um bate-papo com o mestre maçom Luigi. É com você, Simone! Então, você já entrou no templo maçônico? Pois vem comigo então. Serei seu guia junto com o mestre maçom Luigi Gomes, num bate-papo descontraído e cheio de significado e esclarecimento sobre a ordem maçônica universal, sobre como essa ordem influencia na nossa vida. Aqui é Simone Monção de Tá na Rede da Rede TV, da Escola Magia Sete Magos. Eu estou aqui com o Luigi Gomes, né? Para a gente falar um pouco sobre a maçonaria, né? E as pessoas entenderem o que é a maçonaria e que ela não é uma religião. O Luigi vai explanar um pouco sobre isso para a gente, para poder vocês terem um pouco de conhecimento. Muito obrigado pelo convite, Simone. É um prazer conversar com você que está nos assistindo. Meu nome é Luigi Gomes, eu sou editor, né, da editora Vex Editorial, e eu fui secretário de Educação do Grande Oriente do Brasil. Sou maçom e atuo na área da pesquisa maçônica e também da divulgação científica aplicada aí à maçonaria e à ciência da religião. A gente que mexe com magia divina, algumas pessoas que tem no Instagram, eles confundem um pouco, acham que o meu marido, um dos fundadores do Sete Magos, ser maçom há 17 anos, 18 anos, né? Eles acham que a gente mistura as coisas por causa que eles não compreendem o que é a maçonaria. Eu queria que você pudesse explicar um pouco, né, o que pode ser falado da maçonaria, que igual a magia divina também tem seus segredos, né? O que pode ser explicado para as pessoas entenderem e compreender o que é a maçonaria. Perfeito! A maçonaria, na verdade, o que hoje a gente considera como segredo, são os modos de reconhecimento dos membros. Mas os propósitos e as práticas do movimento, das organizações que nós chamamos de maçonaria regular, elas são conhecidas por todas as pessoas através dos séculos, né? E esse objetivo é muito simples:
tornar a humanidade mais feliz, mais perfeita, através da transformação das pessoas. Através da transformação e do aprimoramento, do autoaperfeiçoamento de cada maçom e da sua família, a maçonaria busca que a humanidade seja feliz. E por esse objetivo ser tão amplo, ser um objetivo que a gente acredita que pode ser aplicado a qualquer sociedade, a qualquer povo e a qualquer pessoa, a maçonaria é aberta para pessoas de todas as religiões. Ela não é um movimento religioso, ela é um movimento social. Ela tem ensinamentos que não são, no sentido religioso, espirituais, né? Apesar de ter uma estética espiritualizada, esses ensinamentos são morais, são filosóficos, são éticos, né? Estão preocupados com a vida do ser humano em relação aos outros seres humanos. E aí, por causa disso, a gente precisa ser bastante claro, bastante enfático para dizer que a maçonaria não é um movimento religioso. E há maçons que são, aqui no Brasil, por exemplo, na sua grande maioria cristãos, católicos e evangélicos, por conta dessa tradição do país. Mas há maçons das religiões de matrizes africanas, há maçons islâmicos, há maçons judeus e espalhados pelo mundo inteiro há maçons em todas as confissões religiosas. É um engano pensar que, de alguma forma, a maçonaria é um movimento religioso, né? Muitas vezes isso é perpetrado pelas pessoas que são contra a maçonaria, como uma espécie de propaganda. Propaganda negativa. Negativa, para poder gerar preconceito nas pessoas. Quando, na verdade, nós estamos cercados por maçons aí na nossa vida diária, né? Fazendo todos os tipos de profissões, são pessoas muito importantes da nossa sociedade. É igual você, barbudo, né? Que aí a pessoa pensa assim, nossa, o maçom tem que ser alinhado. Não, e aí você tem barbudo e você é um usa o brinco. É isso. E aí eu queria que a gente pudesse esclarecer um pouco para as pessoas que vêm para a magia divina, que vê que a magia divina como é uma energia, que a gente trabalha com energia, e o que a gente quer é equilibrar o ser humano também com ética, com moral, fazer que a magia divina só faz o positivo e que não tem que ter preconceito, né? Igual as pessoas têm preconceito com as religiões, as pessoas têm preconceito com a magia divina, como eu falo magia, fala, ai, nossa. Existe historicamente uma associação negativa com a palavra magia, né? Sim. Às vezes as pessoas mais simples pensam na ideia do bruxo como alguém que faz coisas perigosas, que faz o mal para as pessoas, quando na verdade a gente tem atos de magia popular o tempo todo. Quando você usa um colar que os seus pais te deram a vida toda, quando você coloca uma planta na porta de casa para afastar energias ruins, sim, tudo isso é magia, né? É uma magia simples, intuída, sem estudo, mas é magia. A diferença é que numa arte como o sistema que vocês praticam na magia de ver é que tem uma técnica, né? Um ensino, um desenvolvimento para poder reproduzir as fórmulas, para atingir objetivos, sim, não é verdade? E aí, nesse sentido, é um sistema. Espero que as pessoas consigam ter compreendido o que é a magia divina, o que é a maçonaria, para poder dividir as casinhas, né? E eu agradeço, Luiz, pela sua presença, claro, foi um prazer, uma honra, né? E aí depois você também, vou deixar seu Instagram, porque você tem um livro, né? Para poder as pessoas que quiserem entrar em contato com você e tirar as dúvidas. Perfeitamente. Muito obrigado pela oportunidade, a gente se encontra. E olha, gente, agora vamos falar sobre reality, emagrecimento, vamos falar de elite. E no quadro A Elite, você já sabe com quem, né? É isso aí, gente, comigo mesmo, Carol Nardi. Vamos falar sobre um reality de emagrecimento com o Dr. Matsunaga. Danilo Matsunaga, é com você, Carol? Oi, gente bonita. Olha só, lembra quando eu falei para vocês que o Beleza em Foco estava de volta? Pois é, gente, uma mega novidade para vocês. O Beleza em Foco está de volta, mas dessa vez não é com a Carol Nardi. Dessa vez é com Jet Li do programa A Elite. Olha aqui, ó, meu doutor de ouro. Dr. Danilo Matsunaga. Gente, Dr. Danilo Matsunaga é um presente para nós, principalmente para mim. Por quê? Beleza em Foco, ele vai vir com um formato diferente. Ele vai vir cuidando de você, transformando vidas. E quem vai abrir esse quadro, adivinha? Carol Nardi. Transformando vidas em qual sentido? Físico, gente. A Carol Nardi vai passar por uma transformação
De saúde, eu já falei, não tem problema ser cheia não, viu, gente? Gosto, me acho bonita, mas tenho 43 anos, preciso me cuidar. E quem vai cuidar de mim, aliás, vai estar na frente de todo esse cuidado físico, não só no emagrecimento, mas estético, corporal, tudo. É o Dr. Danilo Matsunaga. Por favor, Danilo, explica aí, pessoal, o que você vai fazer comigo? Exatamente. Beleza, nós já temos aqui, mas o que a gente vai fazer é lapidar essa pessoa maravilhosa. Então nós já conversamos sobre como que vai funcionar o processo, vai ter uma equipe multidisciplinar que vai cuidar, ou seja, vai ter nutricionista, educador físico, personal, academia, e vai ter eu também para complementar o time, auxiliando a Carol nesse objetivo dela de reduzir o peso e mostrar que a gente pode sim ter a saúde associado à questão estética de acordo com os objetivos da própria Carol. Então nós vamos montar esse programa para vocês, está sendo criado com todo carinho, todo amor e aguardem a nova versão da Carol. E assim, gente, para quem me conhece sabe que eu sou modelo também, né? Não posso perder muitas medidas, porque sou embaixadora de marca Slim. E comentei com o doutor que eu não posso ser muito magra, porque eu posso perder contrato, né? Tenho aí uma média de peso para perder. E o doutor conversando falou, olha, Carol, dá para perder por esse tanto, vai fazer bem para você também. E o meu medo, porque eu sou bariátrica, era cair a pele, porque eu emagreci. Quando eu comecei a bariátrica, eu fiz a bariátrica, eu pesava 160 quilos e perdi muito peso, e caiu a pele, caiu meu braço, olha aqui, para vocês verem. E eu falei assim, doutor, tenho muito medo, já quero fazer uma cirurgia sobre tirar essas peles, e aí o doutor me orientou, né, doutor, que dá para emagrecer tranquilo e a pele vai voltar. Sim, até porque a parte do meu protocolo sempre emagrecer a paciente com saúde, com a questão da saúde em dia, ou seja, nós vamos associar juntamente com o processo de emagrecimento um fortalecimento muscular para que essa perda de peso seja, o que eu sempre falo no consultório, a mais eficiente possível, ou seja, que a Carol emagreça e que a maioria, se não toda a parte da redução do peso que ela tiver na balança, fizemos até a bioimpedância, nós vamos mostrar daqui a pouquinho para vocês, para que toda essa redução seja a grande maioria de gordura, que é o objetivo de todo mundo, ou seja, ninguém quer perder massa muscular. Um pouco sim pode acontecer, mas aqui no caso da Carol, com toda essa equipe por trás que vai estar dando esse auxílio aqui pra gente, tenho certeza absoluta que ela vai conseguir ter um resultado fenomenal. E olha só, gente, é um reality, tá? Vocês vão acompanhar todo o passo a passo da Carol Nardi. Carol Nardi fazendo exercício, Carol Nardi comendo, a Carol Nardi se livrando do doce, que é um desafio pra mim, gente. Porque, olha, eu não bebo, eu não fumo, eu não bato, eu como doce. Isso aí pode ficar tranquila que com certeza a gente vai conseguir, tá? Um dos maiores benefícios desse tratamento E como é que você vai? E qual que é o primeiro passo, doutor? Já fizemos o exame, né? O que deu no exame? Fala aí, pessoal. Isso, fizemos uma avaliação laboratorial de exames de sangue. Nesse primeiro exame, nós já avaliamos o quê? Um discreto quadro de anemia, né? O que é anemia, para quem não sabe, é deficiência de ferro. Então nós vamos repor o ferro para que melhore. Então a paciente que tem um quadro de anemia é aquela paciente que já fica um pouco mais prostrada, um pouco mais para baixo, às vezes a mucosa da pele está um pouquinho menos corada, então, e muito por conta da bariátrica que a Carol fez, necessita também de algumas reposições de forma mandatória no tratamento dela, então logo nesse primeiro exame, Carol, nós já avaliamos essa deficiência e vamos dar um jeito nisso aí. E o primeiro passo do tratamento, esse tratamento vai ser feito como, doutor? Medicação, como que vai ser feito? Isso, vai ser sim introduzido medicamentos, nós já conversamos aqui, mas vamos mostrar todo esse processo aqui para vocês, porque as medicações, no caso da Carol, vai ser um auxílio para ela a ajudar a diminuir exatamente o que ela acabou de mencionar aqui, as compulsões. Porque muitas vezes as pacientes comem de forma correta no almoço, no jantar, mas chega aí no final da noite e acaba ligando aí para assistir o programa da Carol e juntamente com assistir a TV, acaba realmente comendo um pouquinho mais, final de semana a gente sempre acaba exagerando um pouquinho, então o medicamento vai auxiliar nesse processo de redução, juntamente com tudo que nós vamos montar aqui. Gente, para mim é um desafio, tá? Porque eu gosto muito de doce, eu gosto de pizza, eu gosto muito. Refrigerante nem tanto, mas olha, gente, doce para mim vai ser um desafio. Gente, olha, me acompanha, dá uma força aí para mim, porque eu vou precisar, pensamento positivo de vocês que gostam de mim,
torcer por mim, porque a próxima vai ser você. Pois é. Gente, uma mega novidade para você. Beleza em Foco é um quadro onde vai te atender, vai cuidar de você. Então você escreve a tua carta, aqui vai estar o e-mail do nosso programa para você contar a sua história, a produção vai analisar a história e você pode ser a próxima sorteada ou o próximo a ser cuidado pelo Dr. Danilo Matsunaga e toda a equipe que também vai cuidar da Carol Nardi, tá, gente? Olha aqui, ó, tá aqui, ó, escreve cidade, de onde você veio, por que você quer uma transformação, tá? Ah, mas eu não sou gordinha, Carol, eu queria uma transformação na área da beleza, com cabelo, com isso aí, não tem problema, com ele também, é ele que é o dono de tudo daqui do Beleza em Foco daqui pra frente, tá? Escreve sua história, nós vamos sortear e a próxima pode ser você. Olha, gente, tem uma imagem fortíssima, tirem as crianças da sala, por favor, porque essa cena é forte. Mostra aí, produção, o antes da Carol Nardi. Literalmente, demos o start do protocolo da Carol. O que eu, Dr. Danilo, fiz para ela, né? Conversando aqui nos bastidores, chegamos no consenso que realmente a Carol precisava de uma medicação para auxiliá-la dentro desse processo e dentro do escopo de que nós temos disponível hoje no mercado, seja no mercado do Brasil ou no mercado a nível mundial, o escolhido foi a medicação chamada Mounjaro, né? Por que nós entramos com essa medicação? Porque realmente, quando a gente observa questões de redução do apetite, redução do peso, com baixíssimos colaterais, a Carol é uma pessoa que está sempre aí nas cenas das gravações, ela não pode se dar o luxo de ficar 2, 3 dias passando mal, então foi decidida essa medicação. Fizemos a aplicação amanhã a Carol já vai acordar, vai sentir vontade de comer nada. E aí, eu deixo isso acontecer ou eu forço? Deixa acontecer, lembrando que, de novo, né, vai ter o acompanhamento da equipe multidisciplinar. Fundamental nesse início também é o nutricionista que vai orientar a Carol com relação à parte da alimentação. Sentiu, né, gente? Tá grave a coisa, não tá, Danilo? Não tá tão grave assim, mas sem dúvida, tá? A gente precisa realmente entrar com alguns protocolos e pode ter certeza que mês a mês, semana após semana, a Carol já vai ver o resultado, seja na balança, seja nas medidas das roupas. Então podem acreditar que nós vamos fazer aqui uma transformação real e, como a Carol mesma falou, né, em tempo real. Isso que é o mais interessante. Então vocês vão acompanhar aqui com a gente como que vai ser toda essa transformação. Que delícia, gente. Olha aí, avisa o pessoal que tem transformação na Elite, de Elite para Elite. Dr. Danilo, a volta do Beleza em Foco para você não perca um capítulo. Ah, gente bonita, e o programa tá na rede, acabou, passou muito rápido, né, gente? Mas olha, não fica triste não, tá? Domingo que vem tem mais e com o nosso querido Rodrigo Oliver com muita novidade para você. Não assiste sozinho, convida alguém para assistir com você. Até domingo que vem no programa Tá na Rede. Tchau!